Olá pessoal, sou o professor Fábio Cândido, me apresentando para vocês, tecnólogo em radiologia, pós-graduado em docência e gestão do ensino superior, graduado em biologia, licenciatura. Estou aqui para apresentar a vocês, a matéria de física das radiações. Estamos tendo esse problema, esse surto aí do coronavírus e as suas mutações. Então, por esse motivo, nós não vamos ter as aulas presenciais. Vamos repor essas aulas posteriormente. Então, nenhum aluno vai sair prejudicado. Começar agora com Física das Radiações. Vamos lá? Primeira aula, estrutura da matéria, professor Fábio Cândido. Meu e-mail, prof.radiologia.fabio.candido@gmail.com e o meu sitezinho lá, se vocês quiserem dar uma visitada. Vamos falar primeiro o objetivo da disciplina, Ela tem por objetivo levar o conhecimento físico aplicado à radiologia para a realização de exames com qualidade adequada. Ou seja, a gente tem que ter o conhecimento da física das radiações para a gente entender o que são átomos, qual é o princípio da formação do feixe de radiação, o feixe útil, da onde vem o raio-x, como ele é formado, como ocorre. Então vamos dar prosseguimento aí para o slide 3. Física das radiações é o nome utilizado na área da física que estuda a interação das radiações ionizantes com a matéria, com interesse especial nos efeitos produzidos por essas radiações, e em particular na transferência de energia da radiação para o meio. Ou seja, o que a gente quer dizer aí, nesse primeiro slide, nesse terceiro slide aí, que é a introdução, é o seguinte: a gente vai estudar a interação das radiações ionizantes, ou seja, a radiação que ioniza com a matéria, que vai ionizar o nosso corpo, vai nos trazer benefícios, mas também existem os malefícios, e a gente vai ver isso lá na frente. Óbvio que no raio-x, esses malefícios, se eles superassem os benefícios, eles não seriam utilizados. O interesse na produção os efeitos produzidos na interação das radiações, ou seja, o que acontece depois que a radiação atravessa o nosso corpo, como ela interage com o nosso corpo. E a transferência de energia, qual é o tipo de energia que ela vai deixar no meio, no corpo, ou no ambiente. Então vamos para o quarto slide. Estrutura. Tudo que existe no universo é composto por átomos e combinações, ou seja, toda matéria tem átomo e várias combinações. As substâncias simples são constituídas por átomos e suas combinações. Formarão moléculas de substâncias compostas, H2O, nitrato de prata, enfim. As combinações dos átomos dependem da sua natureza e das propriedades que as suas estruturas proporcionam. Então aqui a gente tem, na estrutura da matéria, a gente tem aqui o desenho, um modelo de átomo que é internacionalmente conhecido, é o modelo atual, o modelo aceito pela comunidade científica, enfim, internacionalmente. E aí nós temos aqui, onde o mouse está passando aqui, nós temos o núcleo, nós temos de verde aqui, a eletrosfera ou camada eletrônica, e esse pontinho roxo aqui chama-se elétron. O átomo é a menor partícula capaz de identificar um elemento químico e participar de uma reação química. A palavra átomo foi introduzida na Grécia Antiga por volta de 400 anos antes de Cristo. Demócrito, filósofo grego, que acreditava que toda a matéria fosse formada por pequenas partículas denominadas átomos. Acreditava-se que estas partículas representavam a menor porção da matéria possível, ou seja, eram indivisíveis, ou seja, não tinha como dividir os átomos. Como esta ideia não pôde ser comprovada por Demócrito e seus contemporâneos, ela ficou conhecida como o primeiro modelo atômico, mas meramente filosófico. Então, filosófico porque era o que se dizia, não tinha como se mostrar, como se provar, Então era uma filosofia, foi criado por Demócrito. Então, ele desenhou o primeiro então modelo atômico,
né, que foi logo anos e anos e anos depois, chegou nesse modelo, que é o modelo atual, que é esse, tá? Então, vamos lá. A tese de Demócrito permaneceu inalterada por aproximadamente 2.200 anos. Em 1808, Dalton retomou esta tese sob uma nova perspectiva, a experimentação. Baseado em reações químicas, pesagens minuciosas, chegou à conclusão de que os átomos realmente existiam e que possuíam algumas características. Então, 2.200 anos depois, retomou-se o estudo da estrutura atômica, né? E Dalton, que foi quem retomou esse estudo nessa época, em 1808, ele fez as experimentações, né? E aí ele começou, primeiro, característica, toda a matéria é formada por diminutas partículas esféricas, maciças, neutras e indivisíveis, chamadas átomo. A segunda característica, existe um número finito, ou seja, existe um número limitado, ele tem um fim, ele não é infinito, de tipos de átomos na natureza. E a terceira, a combinação de iguais ou diferentes tipos de átomos originam os diferentes materiais. A descoberta dos prótons e elétrons, aí Thomson, né, foi outro cientista. Thomson, em 1898, propôs um modelo de átomo no qual os elétrons e os prótons estariam uniformemente distribuídos, garantindo o equilíbrio elétrico entre as cargas positivas dos prótons e negativa dos elétrons. Então, esse modelo aqui, ó, o modelo de Thomson, né, ele foi um modelo de átomo que ele criou. Então, você veja, é uma esfera, né, a parte verde, a matéria positiva, e os elétrons, né, em vermelho. Então, a matéria positiva verde e elétrons que a carga do elétron ela é negativa. Ernest Rutherford, que é outro cientista, e seus colaboradores conseguiram modificar este conceito, pois conseguiram, através de experiências realizadas, verificar que o átomo pode ser dividido. Então, logo depois, Rutherford e os seus colaboradores, os seus seguidores, né, os que estudavam junto com ele, esse modelo até então descrito por Thomson, pois conseguiram, através de experiências realizadas, verificar que o átomo sim poderia ser dividido, galera. Então vai vendo. Logo em seguida, o modelo de Bohr, ou Rutherford-Bohr, porque Bohr, né, ajudou a desenvolver o modelo, é considerado mais aceito. O modelo atômico de Rutherford-Bohr ficou assim conhecido porque Niels Bohr, que é o nome de Bohr, Niels, manteve as principais características do modelo de Rutherford, porém acrescentou mais informações sobre os elétrons que ficavam ao redor do núcleo. Então, olha a ideia que se tinha, né? O modelo de Bohr era uma esfera, né? E as eletrosferas, ou as camadas eletrônicas, R1, R2, R3, R4 e R5, né? Foi o modelo até então mais aceito, com mais informações. Então vocês vejam como é que veio a evolução do modelo das estruturas dos átomos, né? Da estrutura atômica do átomo. Ele veio alterando-se com o desenvolvimento da ciência. Então a estrutura atômica desenhada, o modelo Rutherford-Bohr, aquele, ficou mais ou menos nesse modelo que a gente está vendo aqui, né? Uma esfera, aí você vê as camadas, tá? Desde lá dentro do núcleo. Então, ó, K é igual a 2, L8, M18, N32, O32, P18 e Q4. Summerfield, em 1916, corrigiu o modelo de Bohr para que este modelo pudesse descrever todos os átomos da natureza. Trata-se de um modelo baseado no sistema planetário, ou seja, ao centro temos o núcleo, composto por nêutrons e prótons e subpartículas. E ao redor, os elétrons gravitam em órbitas definidas por níveis de energia. Então a gente está chegando próximo do modelo atual, o modelo aceito pela comunidade científica e pelo mundo. Os elétrons que ficam mais próximos ao núcleo, ou seja, nas camadas K e L, são mais fortemente ligados, pois visto que o núcleo é carregado positivamente e os elétrons negativamente.
é necessária uma energia de ligação maior para que os fixe nestas camadas. Então, é a lei da atração, né? Os opostos se atraem. Então, o núcleo nós temos prótons e nêutrons. Prótons são positivos e nêutrons não têm carga. E os elétrons que estão fora são negativos, a carga dele é negativa. Então, os opostos se atraem. Positivo e negativo vão se atraindo, dependendo da energia, até se manterem mais próximos juntos ou se encostarem. Não é o caso do átomo, que nunca, nesse caso, não vão se encostar elétrons com prótons, ok? Os elétrons ficam distantes, ou seja, na última camada, são responsáveis pelas ligações interatômicas ou ligações químicas. E esta camada é conhecida como camada de valência. Cinza aqui, que seria o átomo no início filosófico. Depois veio esse modelo aqui de Bohr, né? E aí no centro aqui, né, o terceiro, é o modelo mais aceito, é o modelo que é aceito hoje. Os elétrons. Elétrons se distribuem em camadas ou orbitais, de maneira que cada camada acomode um número definido de elétrons. Então, cada camada na eletrosfera ela vai ter um número de elétrons definido. Vai ter 1 elétron, 3, 5, 7. Elétrons por orbital, por camada na órbita, né? Então, a camada 1, que é a K, tem 2 elétrons. A L, 8. A M, 18. N, 32. O, 32. P, 18. E Q, 2, novamente. Então, sim, se a gente for conferir aqui, ó, camada K tem 2. A camada L, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, essa é a definição. Assim foi distribuído. Prótons e nêutrons. Os prótons são carregados positivamente e determinam o número de elétrons do átomo. Os nêutrons possuem praticamente a mesma massa dos prótons, porém, não possuem carga elétrica. Então, prótons positivo, em se tratando de cargas, e os nêutrons zero, não tem carga, é neutro. Prótons e nêutrons, ambos são chamados indistintamente de núcleons. Então, porque estão dentro do núcleo. Então, esse nome, núcleons, ele recebe a letra A. Então, A é igual a N mais Z, onde A é o número de massa, N é o número de nêutrons e Z é o número de prótons ou o número atômico. Elemento químico é considerado como conjunto de átomos que possuem o mesmo número de prótons. Então, nós temos aqui um elemento qualquer X, onde eu tenho A, que é a massa, e Z, que é o número atômico. Melhorou aqui, agora eu botei o laserzinho aqui. Tá? Então, a gente tem aqui, ó, o X, que é qualquer elemento químico, que é só uma representatividade, então representamos com a letra X. O A, que é o número de massa, e Z, que é o número atômico. O número atômico é representado pela letra Z, como a gente falou anteriormente, sendo ele o número de prótons presentes no núcleo do átomo. Então, Z é igual a P. Z é o número atômico, que é igual ao número de prótons. O número atômico caracteriza cada elemento químico da tabela periódica. Então, X, que é um elemento químico qualquer, e embaixo nós temos o número atômico dele. E isso está descrito lá na tabela, a gente daqui a pouco vai ver. Número de massa, A, é representado pela letra A, sendo ele o número de prótons e nêutrons presentes no núcleo do átomo. Então, o número de massa, letra A, ela é igual a P mais N, que é prótons e nêutrons. Então, um elemento químico qualquer, nós temos X,
E em cima dele, a letra A, é o número de massa. Isótopos são átomos que possuem o mesmo número atômico Z, mas diferente número de massa A. Deutério, que é número de massa 2 e número atômico 1. Isóbaros são átomos que possuem o mesmo número de massa A, mas diferente número atômico Z. Então lembrando, ó, o número de massa está acima, aqui onde está o 40. E o número atômico está embaixo, que é o Z. Então o ar, A maiúsculo e R minúsculo, representa o argônio. Então o número de massa dele é 40 e o número atômico dele é 18. Tá? Ele é diferente do cálcio, que tem 40 e 20. 40 de número de massa e 20 de número atômico. Isótonos são átomos que possuem o mesmo número de nêutrons, letra N, mas diferente número atômico, letra Z, e de número de massa. Então, ó, número de nêutrons, mesmo número de nêutrons, tá? Mas diferente número atômico e de massa. Então, eu tenho aqui o boro, eu tenho o número de massa 11 e o número atômico dele 5. O número de massa do carbono 12 e o número atômico do carbono 6. Temos outro exemplo de isótons aqui, o boro e o carbono de novo, né? Número de massa, letra A, 11, número atômico Z, que é o 5. O do carbono, 12, número de massa, e 6, número atômico. Então nós temos nêutrons é igual a letra A, né? Número de massa, menos prótons. Então, no boro eu tenho 11, que é o número de massa, menos 5, que fica igual a 6 nêutrons. Então eu vou saber qual é o nêutron, os nêutrons que tem nele. Carbono, 12, que é o número de massa do carbono, menos 6, que dá 6 nêutrons. Tá ok? Então, ó, a gente vê aqui na tabela periódica, você consegue analisar aqui, ó, número de massa, número atômico, ó, do Bzinho aqui, ó, número de massa, 5, do boro, número atômico, 10.811, ok? Todo mundo conseguiu entender isso aí? Então vamos prosseguir, né? Qualquer dúvida, gente, vamos chamar no WhatsApp e perguntar ao professor para a gente estar tirando a dúvida de vocês. Então, o resumo dessa aula, basicamente, né? A gente fez a introdução, a estrutura da matéria, estrutura atômica, elétrons, elétrons por orbital pela órbita, prótons e nêutrons, cargas elétricas, né? Próton positivo, nêutron, carga elétrica zero, os dois estão dentro do núcleo, elemento químico, número atômico Z, número de massa A, número atômico está embaixo, número de massa está lá em cima, isótopos, isóbaros e isótonos, tabela periódica. Aí, galera, a gente vem aqui para os exercícios, tá? Vocês vão fazer esses exercícios, qualquer dúvida, a gente vai estar de volta aí, nós vamos repetir essas aulas presencialmente. Vou pedir para vocês colocarem lá no grupo do WhatsApp criado pelo curso e a gente vai estar tirando as dúvidas, tá ok? Forte abraço do professor Fábio Cândido e até a próxima videoaula.